Igreja, a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Bom estarmos aqui hoje na casa do Senhor, com essa grande responsabilidade de, uma vez mais, ministrarmos a palavra do Senhor, amém? Nesse tema tão importante para nós, né? O poder da fé, amém? Se você pode, por favor, pegue sua Bíblia aí, fique de pé, se você pode comigo, e abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus, que escreveu Marcos, capítulo de número 4, versículo 35. Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 35. Eu quero falar à igreja hoje, compartilhar uma palavra sobre o poder da fé para vencer momentos difíceis. Amém ou não amém? Porque talvez você não esteja passando hoje, né? A palavra de Deus, ela é poderosa. A palavra de Deus, ela é apta para ensinar, para consolar e para corrigir. Às vezes a palavra de Deus para a gente é vacina, né? Você não está em nenhum momento difícil, mas essa palavra vai servir para você, porque possa ser que daqui a pouco você passe por um momento difícil, você vai estar alimentado pela palavra. Ou ela pode ser um remédio hoje. Se você está passando por um momento difícil, você não vem em vão aqui nessa noite, não. Você vai sair daqui mais fortalecido pela palavra do Senhor. Amém? Marcos 4,35, quem achou, diga amém. A palavra do Senhor diz assim, acompanhe aí, por favor. Marcos 4, a partir do 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. E ele, a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram, mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Então, lhes disse, assim, tímidos, como é que não tendes fé? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Que Deus nos dê uma boa palavra. Pode tomar o seu lugar aí, por favor. Meus irmãos, nós hoje estamos aqui nessa série de ministrações sobre o poder da fé. E vamos falar hoje sobre o poder da fé para enfrentarmos momentos difíceis. A fé é a que nos capacita a viver, a seguir em frente, meio de obstáculos e situações que parecem impossíveis. Você já deve ter conhecido, e talvez você seja uma pessoa assim, aquele tipo de pessoa que vive pela emoção. Já viu aquele tipo de gente que vive pela emoção? Faz tudo pela emoção, faz pelo impulso, né? Às vezes não pensa antes de agir, não pensa antes de falar, não pensa antes de tomar decisão. Então tem esse tipo de gente que vive pela emoção. De outro lado, também tem aqueles que não vivem pela emoção, mas vivem pela razão. Então, são aqueles que sempre pensam muito antes de tomar uma decisão, raciocinam muito, pensam, não são tão emotivos, mas muitas vezes são muito mais racionais. Então, tem aqueles que vivem de um lado, aqueles que vivem pela emoção, e tem aqueles que vivem pela razão. Só que a palavra do Senhor nos dá outra forma de vida para mim e para você. A palavra do Senhor em Hebreus capítulo 10 vai dizer, todavia, o meu justo viverá pela fé. Então eu e você, a gente não vive pela emoção. Então, quanto também não vivemos pela razão. A forma da gente viver é pela fé. E a Bíblia diz em Hebreus 11, que a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas se espera. Isso quer dizer que eu e você não andamos pelo que vemos, andamos pelo que cremos. A forma da gente agir não é baseada naquilo que a gente está vendo, mas é naquilo que a gente está crendo. Né? A Bíblia vai dizer, olha, o meu justo viverá pela fé, e se ele retroceder, eu não tenho prazer nele. Então a fé que nós vivemos é uma fé que nos faz avançar. Por isso que
diante de momentos difíceis, nós temos que usar a nossa principal arma, a fé. A palavra do Senhor vai dizer também que todo aquele que é nascido do mundo, todo aquele que é nascido de Deus, vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, a fé é uma das armas mais poderosas que nós temos para enfrentarmos momentos difíceis na nossa vida. A fé, ela tem a capacidade de enxergar aquilo que os nossos olhos naturais não enxergam. A fé, ela tem a capacidade de te fazer ver aquilo que os teus olhos naturais não estão vendo ainda. Você consegue imaginar isso? Que pela fé você consegue saber como você vai terminar o ano, ainda que aquilo que os teus olhos veem hoje não faz sentido nenhum para você. É pela fé que a gente vive. Agostinho, ele vai dizer que, certa vez ele disse que a fé consiste em acreditar no que não vemos. A fé consiste em acreditar no que não vemos. E como recompensa, ver aquilo que cremos. Então a fé, ela nos dá essa possibilidade de acreditar naquilo que a gente não está vendo. Ei, isso aqui é só para quem tem fé mesmo. Você acredita naquilo que os teus olhos não veem. E como recompensa, os teus olhos veem aquilo que você creu. Isso é fé. Isso é viver pela fé. É quando você não vê, mas crê. Porque para mim e para você, mais vale o que sai da boca de Deus do que aquilo que os meus olhos estão vendo. Porque quem sabe, você está vendo aqui, junho, quase julho de 2025. Quase metade do ano já se passou. E você que começou janeiro lá, cheio de expectativas, cheio de sonhos, cheio de projetos, cheio de planos. Talvez chegou agora em junho, julho, você já está um pouco desanimado, porque aquilo que você pensou que já aconteceria, não aconteceu. A porta que você achou que ia abrir, não se abriu. Onde você achou que estaria hoje, você ainda não está. Mas eu vim dizer uma coisa para você na autoridade do nome de Jesus. Pela fé, a gente não desiste, a gente segue crendo, aleluia. Mas ainda que você, cara, ainda que você olhe para a tua realidade hoje e fala assim, Jameson, aquilo que eu estou vendo hoje na minha vida não faz sentido nenhum para mim. Não tem nada a ver com a promessa que eu tenho para a minha vida. Não tem nada a ver com o meu projeto de vida que eu achei que Deus ia me ajudar. No nome de Jesus, pelo poder da fé, você vai sair daqui hoje crendo que o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Se você crê nessa palavra, você diga amém. É pela fé que nós vencemos. É pela fé que nós vencemos. É por isso que nós temos que viver pela fé. Nós lemos esse texto, e esse texto nos chama muita atenção, porque é um texto que o próprio Jesus chama a atenção dos discípulos, em dizer, vocês não têm fé? E os discípulos, pastor Josimar, eram quem andava com Jesus o tempo todo. Os discípulos viam Jesus curar. Os discípulos viam Jesus expulsar demônios. Os discípulos viam Jesus transformar água em vinho. Mas no momento difícil deles, a fé falhou. Qualquer semelhança com a gente é só mera coincidência. A gente vê Deus fazendo um monte de milagre. A gente já viveu milagres que Deus falou que a gente viveria. Já teve momentos que na minha e na tua vida, eu tenho certeza, você achou que não ia ter jeito, mas teve jeito. Você já viveu milagres de Deus, você já viu Deus fazendo milagres, mas quando a gente passa por um momento difícil, a gente fica que nesses discípulos aqui, tudo desesperado, com medo da tempestade que bateu na nossa porta. Os discípulos tinham vindo Jesus curar. Os discípulos tinham visto Jesus expulsar demônios. Os discípulos tinham visto Jesus fazer milagres. Mas quando a tempestade começou a vir, encher o barco de água, nós vamos morrer. A fé, baixou o nível. Às vezes acontece isso comigo, com você. A gente sabe que nosso Deus é poderoso para fazer milagre. A gente, quem sabe, até já viveu o milagre de Deus. A gente já viu Deus curar outras pessoas. A gente já viu Deus abrir portas que eram impossíveis. A gente já viu Deus, nosso pastor aqui mesmo, pastor Simval, curado de câncer, né? A gente já viu Deus fazer um monte de milagre. Mas parece que para o problema que a gente está enfrentando hoje, parece que não tem jeito. Mas graças a Deus, que Papai do Céu nos trouxe nessa quarta da graça hoje, para mandar uma palavra para mim e para você, para pregar no nosso coração. Teve jeito ontem,
vai ter jeito hoje, e se a tempestade vier amanhã, terá jeito amanhã também, porque no nosso Deus não há mudança e nem sombra de variação. Alguém acredita nessa palavra? O nosso Deus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, é o mesmo eternamente. Teve jeito ontem, vai ter jeito hoje também. Ainda que essa tempestade esteja botando medo na gente, no nome de Jesus, é a gente que vai sair desse culto hoje botando medo na nossa tempestade e dizendo: o maior é o que está com a gente, no nome de Jesus. Mas olha só o que acontece. Nesse texto aqui, a gente vê nós vemos, além de Jesus, que é o maior de todos, tem duas grandezas aqui. A primeira grandeza é a tempestade, que entra na história. E a segunda grandeza é a fé. Então olha o que acontece. Jesus e os discípulos vão dar uma volta de barco. Antes de entrar no barco, Jesus lança uma palavra de segurança para os discípulos. A palavra é: nós vamos passar para o outro lado. Vou dizer uma coisa para você: Jesus não joga conversa fora. Jesus não tem essa de conversa fiada. O que Jesus fala sempre tem propósito. Jesus fala para os discípulos, Jesus não precisava falar nada, eles tinham um destino certo, eles tinham um lugar para ir. Se Jesus não falasse para eles que eles iam passar para o outro lado, não ia fazer diferença nenhuma, eles já esperavam chegar do outro lado. Mas Jesus fala: nós vamos passar para o outro lado. Porque Jesus se antecipando ao medo que os discípulos sentiriam durante a tempestade. Mas Jesus fala: olha, nós vamos passar para o outro lado. E os discípulos entram no barco. Interessante que os discípulos ali não eram homens que estavam pisando dentro de um barco a primeira vez. Alguns dos discípulos de Jesus eram até pescadores, ou seja, homens experientes no lago, homens experientes no mar da Galileia, homens que sabiam os dias de tempestade, como fazer durante a tempestade. Eram homens que tinham conhecimento do mar, do lago, do rio. E eles entram naquele barco. E tinha tudo para ser um passeio tranquilo, uma travessia tranquila, mas nesse dia veio uma tempestade sobre aquele barco. E a tempestade é tão forte que a Bíblia diz que começa a encher o barco de água. Os discípulos, que até então eram homens experimentados com barco, com água, ficam com tanto medo que eles não sabem mais o que fazer, pensam que vão morrer. Eles correm até Jesus, acorda Jesus: Jesus, nós vamos morrer, o Senhor não se importa com a gente? E Jesus está dormindo, cara. Olha esse detalhe aqui. O barco de Jesus, pelo que a história conta, e pelo que a gente entende, não eram esses grandes barcos que a gente vê hoje, não. Eram barcos de estrutura simples. Tanto era que a água começa a entrar no barco. O barco também não era grande, não era um cruzeiro que nem a gente vê por aí. Jesus está dormindo na popa, mas pelo nível da tempestade que a Bíblia nos relata, eu acredito que Jesus tinha ciência de que estava no meio de uma tempestade. Pela estrutura que eu acredito que era o barco, pastor Josimar, Jesus já tinha sido acordado por aquela tempestade, mas deve ter virado para o lado e continuado dormido. Porque não tinha como uma pessoa estar dormindo num barco daquela estrutura e uma tempestade do jeito que a Bíblia narra, sem acontecer nada. Jesus tinha ciência daquela tempestade, mas continuou dormindo. Os discípulos ficam desesperados, acorda Jesus, e Jesus fala assim: ô, está acontecendo com vocês? Não, vão morrer, Jesus. Jesus: ô vento, mar, quieta-te, cala-te. E a Bíblia diz que naquele mesmo instante, não só cessou a tempestade, como houve uma grande bonança. É interessante, né? Jesus sempre tem mais do que aquilo que a gente pede. Jesus sempre nos surpreende. Meu irmão, vale a pena confiar em Jesus, porque Jesus tem mais do que aquilo que você está pedindo. Jesus não só acalma uma tempestade, como Ele coloca uma grande bonança para os discípulos. Ei, meu irmão, tem uma palavra de Deus para você. Jesus não apenas resolve problemas, como Ele te coloca num lugar ainda mais abençoado. Os discípulos: nós vamos morrer, Jesus. Mar, Jesus acalma a tempestade e vem uma grande bonança. E Jesus fala assim: ô discípulos, vocês não têm fé, não?
Em outras palavras, Jesus estava dizendo assim: olha, se vocês tivessem fé, vocês não precisariam nem ter me acordado, vocês mesmos tinham resolvido isso. E os discípulos ficam assim: cara, quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Quando eu olho para esse texto, a gente vê Jesus ensinando para a gente usar a fé, pelo menos 2 tipos de jeito de usar a fé. A primeira forma que Jesus nos ensina a usar a fé, o poder da fé, é o poder da fé para descansar. Como assim, Jameson? O poder da fé para descansar? Jesus está descansando no meio de uma tempestade, Jesus está dormindo. Era totalmente possível que Jesus tinha ciência de que estava no meio de uma tempestade, mas a tempestade não tirou o sono de Jesus. Os discípulos correram para Jesus desesperados, mas Jesus estava dormindo, ensinando que quando a gente confia, a gente descansa. Jesus manteve a paz, Jesus usou o poder da fé, que mantém a paz, mesmo em meio à tempestade. Jesus exerceu essa fé, o seu coração estava seguro no Senhor. Jesus tinha ciência que ele não veio nessa terra para morrer afogado. Jesus sabia que aquela tempestade não ia matar Jesus, por isso que ele estava dormindo, ele estava descansando. Porque, meu irmão, tem hora que a gente tem que fazer, tem hora que a gente tem que ir, tem hora que a gente tem que agir, mas quando a gente faz tudo o que a gente tem que fazer, às vezes nós temos que usar o poder da fé diante de situações difíceis, para a gente descansar no Senhor. Mas como é difícil às vezes isso, pastor Marcelo? Como é difícil a gente mostrar nossa confiança tal no Senhor, que a gente descansa diante de momentos difíceis. É por isso que Filipenses capítulo 4, versículo 6, o apóstolo Paulo vai dizer: não andem ansiosos não, antes apresente todas as suas súplicas ao Senhor, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o teu coração. O que Paulo está ensinando aqui? Não precisa andar ansioso não, apresenta diante de Deus qual é a tua dificuldade, apresenta diante de Deus qual é a tua tempestade que você está passando. Mas Paulo fala: apresente as suas súplicas, pastor Josimar, com ações de graça. Está dizendo assim: não apresenta a tempestade murmurando, não apresenta a tempestade para Jesus reclamando, não apresenta a tempestade murmurando, não. Apresente a tempestade que você está passando diante de Deus, mas dando graças, porque até aqui te ajudou o Senhor. Você já podia ter morrido ontem, mas Deus te deu mais um dia de vida. Você podia ter ficado para trás, mas Jesus tem te sustentado. Aí você apresenta as suas petições ao Senhor com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o teu coração. Aleluia, aleluia. A depressão não te pega, a ansiedade não te pega, o estresse não te pega, porque o teu coração está guardado aonde? No Todo-Poderoso, que foi cantado aqui, meu irmão. As suas emoções serão guardadas quando você tiver fé para depositar diante do Senhor as suas tempestades. O problema é que a gente não está conseguindo apresentar diante de Deus nossas tempestades. A tempestade está vindo tão forte, só está derrubando a gente, que a gente não está tendo fé para apresentar diante de Deus. Não deixe que essa tempestade se instale dentro de você, porque a fé que te faz descansar mostra um coração confiante em Deus. Aleluia. É por isso que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor, porque quando eu não ajo com fé, eu estou dizendo para Deus que eu não confio na palavra dEle. Eu estou dizendo para Deus que eu não confio no cuidado dEle. Eu estou dizendo para Deus que eu não confio no poder dEle. É por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Fez tua parte, fez o que lhe cabia, acabou os recursos, acabou as forças, não tem mais jeito, descansa. Mas descansa confiando que no trono há alguém soberano, aleluia. No trono há alguém poder, aleluia. No trono há alguém, a Bíblia diz, fiel é quem fez a promessa. Meu irmão, minha irmã, tu tem uma promessa de Deus, Deus está te lembrando nessa noite, descansa, fiel é quem fez a promessa. Às vezes, diante de momentos difíceis, o que a gente tem que fazer é usar a fé para descansar. Senhor, eu fiz minha parte, eu estudei o que tinha que estudar, eu fiz o que tinha que ter feito, trabalhei o que tinha que ter feito, mas agora não tem mais força para eu fazer. Acabou os meus recursos, acabou os meus jeitos, não tem jeito para mim. O que é que eu faço?
vou para a popa com Jesus, pego o meu travesseiro e vou descansar. Porque se não tira o sono de Jesus, não vai tirar meu sono também, no nome de Jesus. Alguém recebe essa palavra no nome de Jesus? A tua tempestade não tira o sono de Jesus, tá? Jesus está bem tranquilinho no céu diante dessa tempestade, e Ele está dizendo para você, descansa também, fica tranquilo também. E eu lanço uma palavra profética na autoridade do nome de Jesus nessa noite. Você vai dormir sim, porque você vai descansar no Senhor. Porque a gente vê, cara, uma onda maligna. Eu fico pensando, Satanás tem dois objetivos, muitos objetivos na nossa vida, mas dois é certo. Ele não te quer ver dormir e não te quer ver sorrir. O prazer de Satanás é tirar o teu sono, e tirar a tua paz, e tirar a tua alegria. Mas no nome de Jesus, Satanás está derrotado, e eu profetizo, você vai voltar a sorrir sim, você vai voltar a dormir sim, porque maior é o que está com você, maior é o que está com você, aleluia. Fé para descansar, não é uma fé irresponsável, não é colocar tudo nas costas de Jesus, não. A fé que nos faz descansar é uma fé baseada na confiança que temos nele. Eu descanso porque eu confio em Jesus. Não é assim que o Salmo 23 nos trata? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Igreja, vale da sombra da morte, tu vai morrer. Mas o salmista está dizendo, ainda que eu ande nesse vale, eu ando tranquilo. Por quê? Porque eu sei que o Senhor está comigo. Ser amigo de Jesus não nos torna imune às tempestades, mas ser amigo de Jesus nos garante companhia no meio das tempestades. Eu sei que eu estou pregando para pessoas aqui que podem estar passando por uma grande tempestade, mas Jesus está te dizendo, você não está sozinho, você não está sozinha. E a palavra de Deus para você hoje é, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, ainda que você ande pelo leito do hospital, ainda que você ande pela dificuldade financeira, ainda que você ande por uma grande tempestade, ainda que você ande por uma grande depressão, ainda que você ande debaixo de uma ansiedade, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. O poder da fé nos faz descansar no Senhor, porque nele confiamos. Ei, se você tem fé para confiar, você tem fé para descansar. E Deus está falando forte nessa noite. Larga essa ansiedade. Já fez tua parte? Fez o que lhe cabia? Descansa. Porque quando aquilo, não tem uma música antiga que dizia, quando aquilo que era difícil se torna impossível, Deus começa a agir. Ei, no nome de Jesus, se não tem mais como fazer, se você não consegue mais, você não tem recurso, é impossível, Deus está dizendo para você, chegou a hora de Papai do Céu agir na tua vida. Salmo 125, versículo 1 vai dizer, os que confiam no Senhor, são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Sabe um monte Sião, cara? O monte Sião vem chuva, o monte está firme. Vem terremoto, o monte está firme. Maremoto, o monte está firme. E a Bíblia está dizendo, quando você confia no Senhor, você é que nem esse monte. Vem a tempestade que vier, não te abala. Vem a tempestade que vier, não te abala. Vem a tempestade que vier, não te abala. E eu sou profeta de Deus para dizer, possa vir a tempestade que vier em 2025, você não será abalado, você não será abalada. A tempestade vai bater na tua porta e vai dizer, hoje eu derrubo ela, hoje eu derrubo ele. Mas você vai abrir cheio de fé para dizer, aqui não, porque eu confio, e se eu confio eu descanso. Aleluia, aleluia. Se você tem fé para confiar, você tem que ter fé para descansar. Aí alguém pergunta assim, mas Jameson, como eu tenho essa fé? Como eu consigo atingir essa fé? Te digo, pela palavra de Deus. Deus usa quem quer, do jeito que quer. Pastor Marcelo, sou assembleano raiz, nem meu pai. Creio na profecia, creio na revelação, creio em irmã que marcha, entrega a revelação. Mas acima de tudo eu creio na palavra de Deus. Você quer ter fé? A Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus.
Culto é bom para a gente ter comunhão, culto é bom para congregação, culto é bom para adoração, mas você quer ter uma vida cheia de fé, coma a palavra de Deus, mergulha na palavra de Deus, leia a palavra de Deus, medita a palavra de Deus, porque a gente está virando crente mal acostumado, a gente quer vir para o culto e quer que Deus entregue tudo mastigado para a gente. Não, meu irmão, quer ter uma vida de fé, vá ler a palavra de Deus, é lá que você alimenta a tua fé. É por isso que a Bíblia vai dizer, olha, vocês tinham que ter uma fé que como um grão de mostarda. Como um grão de mostarda não tem nada a ver com tamanho, tem a ver com produção, com crescimento. O que Deus está dizendo para você é que a tua fé pode começar pequenininha, mas você vai ler na Bíblia, você vai aumentando. Você vai se enchendo da palavra, a fé vai aumentando. Quanto mais você lê a palavra, mais você conhece a Deus. E quanto mais você conhece a Deus, mais você confia em Deus. E quanto mais você confia em Deus, mais você descansa no meio da tempestade. Porque você sabe quem está do seu lado. Então se você quer um segredo para encher tua fé, eu digo para você, para a tua fé te aumentar, coma a Bíblia, leia a Bíblia, medita na Bíblia. É a palavra que gera fé. Louvor é bom? É. Alimenta a alma, sacia a alma, alegra a alma, mas que o aumenta a fé é a palavra. É por isso que a Bíblia vai dizer, medita nessa palavra dia e noite. Ei, olhe para mim, caminhando para o fim. Me lembro de Jesus Cristo sendo batizado. A Bíblia diz que quando Jesus desce as águas, uma voz do Pai, eis o meu filho amado em quem eu me comprazo. O Espírito Santo, pastor Marcelo, ele desce sobre Jesus. Jesus está cheio do Espírito Santo. Ato seguido, depois de Jesus se encher do Espírito Santo, Jesus é conduzido ao deserto pelo Espírito, sim ou não? O Espírito que encheu Jesus conduziu ele para o deserto. Aprenda algo nessa noite. Aquilo que te enche te conduz. Se você está sendo enchido pela palavra de Deus, é a palavra que te conduz. Mas se você está sendo enchido por conta se você está sendo enchido de coisas, de besteiras por aí, se aquilo que está te enchendo é problema, se aquilo que está te enchendo é tempestade, se aquilo que está te enchendo é coisa que não presta, são essas coisas que vão te conduzir. Mas nessa noite Deus te trouxe aqui para dizer, se encha da palavra, você será conduzido pela palavra. Se encha pela palavra, você será conduzido pela palavra. Se encha pela palavra e você será conduzido pela palavra. A história conta de um homem chamado Policarpo, discípulo do apóstolo João. Policarpo, com 86 anos, foi levado para morrer. Pediram para que antes da morte ele negasse a Jesus e negasse a sua fé. Policarpo, com 86 anos, ele vai dizer, há 86 anos eu sirvo Jesus. Jesus nunca falhou comigo, por que eu falharia com ele hoje? Jesus nunca falhou comigo. Jesus já falhou com você? Por que você não consegue descansar no meio dessa tempestade? Eu tenho certeza que eu estou pregando para pessoas que já passaram por situações que disse assim, não tinha jeito, mas lembra, teve um jeito. Você já entrou em situações, você falou assim, essa porta não tem saída. Deus chegou na voadora, abriu um portão para você passar. Coisa impossível aconteceu. Aí Deus está falando para a gente, Lamentações capítulo 3, versículo 21. Traga à memória nessa noite aquilo que te dá esperança. Para de se encher de problema de ansiedade. Para de pensar de ansiedade, porque ansiedade é excesso de futuro. Você só pensa, como vai ser? No ensino vai ter jeito? E como é que vai ser? No nome de Jesus, se encha da palavra de Deus nessa noite, porque é a palavra que vai te conduzir. E quanto mais palavras você tiver, mais você vai conhecer Jesus. E quanto mais você conhecer Jesus, mais você confia nele. Usa a tua fé para descansar. Mas tem alguém que diz assim, pastor Marcelo Mantovani, não tem como, porque nessa tempestade aí que você está contando era Jesus, e hoje sou eu. Meu irmão, eu sei que a gente é diferente de Jesus. Mas vou contar um segredo para vocês. Eu não sei se na Bíblia de vocês tem isso, na minha tem. Jesus disse que se a gente tivesse fé no nome dele, a gente faria coisas maiores do que ele mesmo fez. Então não importa se Jesus não está mais fisicamente dentro do teu barco. O Espírito Santo está dentro de você.
E é nessa certeza que você tem que caminhar dia após dia, dizendo: eu tenho Jesus, 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 então eu vou descansar. O problema é difícil, não tem mais o que fazer, já tentei todas as formas, não tenho mais dinheiro, não tenho mais força, não tenho mais recurso, acabou para mim. Então o que você faz? Usa a tua fé para descansar no Deus que tu confia. Eu não posso, mas Ele pode. Eu não tenho, mas Ele tem. Eu não consigo, mas Ele consegue. Aleluia! Meu irmão, a gente vai na autoridade de Jesus. A gente tem que começar a usar a nossa fé para ir na autoridade do nome de Jesus. E não importa o tamanho da tempestade, você está indo na autoridade do nome de Jesus. Sabe o que é isso? Olhe para mim, imagina comigo. Você já viram aqueles caminhões Scania, bitrem, gigante? Sim ou não? Sim. Então imagine comigo, para a gente ver quando a gente vai na autoridade o que acontece. Aquele caminhão, a uns 110 km por hora numa rodovia. Aquele negócio não freia de qualquer jeito, pastor Marcelo. Mas ele vai naquela rodovia rápido. E de repente um homem pequeno de 1,5 metro de altura, agente da Polícia Rodoviária Federal, avista aquele caminhão gigante, pesado. Mas ele está revestido de uma autoridade do Estado. Ele é um policial rodoviário federal. Aquele caminhão vem na direção dele em alta velocidade. Ele só faz isso aqui. Acostamento. Aquele caminhão tem que se virar para encostar. Porque aquele policial tem autoridade. Quando a gente vai no nome de Jesus, é assim que acontece. Não importa o tamanho do caminhão que quer atropelar a gente. Cheio da autoridade, a gente levanta a mão e fala: para aqui, para aqui. Mas eu sou maior do que você. Mas não é maior do que Ele. Mas não é maior do que Ele que me deu autoridade. Não é no meu CPF, não é no meu nome, não é na tua conta bancária, não é no teu currículo. É na autoridade do nome de Jesus que nós damos uma ordem a essa tempestade, dizendo: tempestade, acalma. É na autoridade do nome de Jesus. É no nome de Jesus que você pode. E às vezes o que nos falta, pastor Marcelo Mantovani, é pegarmos o exemplo de Jesus. Os discípulos correm para Jesus desesperados. Jesus levanta e fala: ô mar, vento, acalma. O que falta para nós hoje é agir com tamanha autoridade e fé, de erguermos a nossa voz, falarmos: tempestade, sai. Enfermidade, sai. Ou não foi o próprio Jesus que falou para a gente: eu estou dando autoridade para vocês pisarem serpentes e escorpiões, eu estou dando autoridade para vocês expulsarem enfermidades, eu estou dando autoridade para vocês expulsarem demônios. Sabe, meu irmão, domingo passado, minha filha ficou muito ruim nessas viroses, essas gripes. Minha filha de 11 meses não conseguia dormir, pastor Marcelo Mantovani. De 11 da noite até 3 da manhã ela não dormia, ela chorava, ela chorava, ela chorava. Só que só 3 horas da manhã, pastor Josimar, foi acender uma luzinha na minha mente. Falei: cara, eu vou orar. Peguei o óleo de unção, ungi minha filha. Ela dormiu de 3 da manhã até 10 da manhã. Ah, Jameson, o que foi isso? Isso é o poder da fé, quando a gente ora e acredita. O que nos falta às vezes é ter fé para profetizar dentro da situação que a gente está vivendo. O que nos falta às vezes é fé de levantar como Jesus levantou e falar: tempestade, acalma agora. Enfermidade, sai agora. Divórcio na minha casa, não. Eu não criei filhos para o vício, eu criei filhos para o céu. Sai daqui, Satanás. É assim que a gente tem que se levantar. O que falta na nossa geração é autoridade e fé para se levantar como profeta. Ou não foi assim em Ezequiel capítulo 37? Ezequiel, o que você vê? Um vale de ossos secos. Pode ter vida nele, Senhor, tu sabes. Então profetiza, Ezequiel. Ezequiel tinha, eu pergunto à igreja, me responda sim ou não. Ezequiel tinha poder de ressuscitar um exército, sim ou não? Não. O poder está nele. Mas às vezes cabe a mim profetizar. Filho, eu te abençoo. Filha, eu te abençoo. Minha família, eu te abençoo.
Minhas finanças, eu te abençoo. Meu emprego, eu te abençoo. Minha igreja, eu te abençoo. Causa na justiça, eu te abençoo. Não importa a tempestade, eu libero uma palavra profética. O que Deus está falando para mim e para você hoje é: precisamos nos levantar como um profeta de Deus. Eu não estou aqui hoje com uma palavra coach, não, com todo respeito. Estou aqui com uma palavra profética. Estou falando para você levantar dizendo que vai dar tudo certo. Não, estou dizendo para você se levantar como um profeta dentro da tua casa, dentro dessa tempestade, dizer: eu não aceito essa tempestade, eu te repreendo, o vento acalma agora. Igreja, para caminhar para o fim, quanto mais a gente conhece Jesus, mais a gente confia nele. Quanto mais a gente confia, mais a gente tem poder para descansar no Senhor. Eu não sei qual a tempestade você está passando, eu não sei qual o problema que você está enfrentando, mas no poder da fé, você pode enfrentar esse momento difícil. E como aconteceu com Jesus e os discípulos, chegará do outro lado. Eu profetizo isso sobre sua vida no nome de Jesus. Você chegará do outro lado. Essa tempestade não vai matar você. Essa tempestade não para o teu casamento. Essa tempestade não para a tua família. Ei! Essa tempestade não para os teus sonhos. Essa tempestade não para os teus projetos. Alguém recebe? Essa tempestade não te mata. Essa tempestade quieta hoje. Fica de pé e aqui eu concluo, por favor. No nome de Jesus. Você pode não ter mais nada para fazer diante dessa tempestade. Você vai fazer duas coisas. A partir de hoje, no nome de Jesus, você vai descansar e você vai profetizar. Se amanhã essa tempestade chegar na tua casa, querendo te deprimir de novo, te entristecer de novo, te colocar para baixo de novo, tu vai se levantar como um profeta e vai dizer: aqui não. Tempestade, eu te repreendo. E se necessário for, dê nome às tempestades da sua vida e profetiza: sai agora problema, sai agora enfermidade, sai agora espírito da separação, sai agora vício, aqui não, aqui tem Jesus. Ei, olha para mim. Para você vencer as tempestades da vida, a primeira coisa que você tem que fazer na vida, a primeira coisa que você tem que fazer é garantir que Jesus está no barco. Porque Jesus no barco pode até ter tempestade, mas a gente passa para o outro lado, a gente vence. Então se você entrou aqui e quem sabe Jesus não está no teu barco, eis uma grande oportunidade para você começar certo a partir de hoje. É entrar no barco que Jesus está. Parar de andar sozinho, desgarrado. Ovelha não pode andar desgarrada. Ovelha tem que estar com um bom pastor Jesus. Então se você entrou aqui nessa noite, você está sozinho nesse barco, há um convite de Jesus para você entrar no barco dele hoje, para você ajustar a tua vida com ele, para você se voltar para Cristo, aliançar com Cristo, estar com Jesus. Há uma grande oportunidade para você começar a fazer as coisas certas a partir de hoje. Tem alguém aqui nessa noite que quer falar assim: eu quero Jesus no meu barco, eu quero entrar no barco de Jesus, eu quero mudar a minha vida? Levante sua mão, eu quero orar por você. Tem alguém? Você pode vir aqui na frente, por favor? Você pode vir? Você levantou sua mão? Você quer Jesus aqui? Tem mais alguém que diz assim: cara, Jesus não estava no meu barco, mas eu quero Jesus no meu barco? Você pode levantar sua mão, eu quero orar por você. Há um chamado de Jesus para nossas vidas hoje. Jesus quer mudar a tua vida. Jesus quer mudar a tua vida. Qual é o seu nome, irmã? Mariana? Maria? Maria Angélica. Jesus está entrando na tua casa hoje, minha filha. Você está tomando a melhor decisão. Você pode até passar por tempestades, mas você não vai ficar em nenhuma. Eu profetizo em nome de Jesus que essa quarta-feira é um divisor de águas na tua história. Você é uma Maria Angélica até hoje, uma a partir de hoje. Porque a partir de hoje Jesus está no barco. E ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não tema, Jesus está com você. Há mais alguém que quer tomar essa decisão hoje? Fala assim: eu preciso de Jesus, entre no meu barco, aleluia. Há mais alguém? Há um chamado de Jesus. Por fim, eu termino aqui.
Dizendo, igreja, quem recebeu essa palavra, diga amém. A partir de hoje, a gente tem que aprender. A palavra de Deus não pode ficar perdida dentro da igreja. A gente tem que levar com a gente. Duas coisas que a gente tem que fazer a partir de hoje, independente da tempestade que a gente passe. A primeira, a gente descansa. Faz tudo que lhe cabe fazer. Não tem mais o que fazer, descansa, porque Jesus vai cuidar. E a segunda coisa, não pode fazer mais nada. Profetizar você pode. Erguer a tua voz e dizer, eu não aceito essa tempestade, eu repreendo, você pode. Vamos orar pela Maria Angélica. Estenda sua mão para cá. Pai, no nome de Jesus, obrigado pela tua palavra que é viva e eficaz. Obrigado pelo teu amor sobre a vida da tua filha nessa noite. E nós oramos para que o Senhor, Pai, de fato, traga ela para dentro do seu barco. Que a partir de hoje, Maria Angélica não tenha outro lugar a não ser com o barco ou com Jesus. E que a vida dela, Pai, seja uma vida, Pai, que ainda que tenha tempestades, mas terá vitória. Chegará do outro lado, conquistará, avançará, não pelo caminho, porque o Senhor está com ela. Alcança os teus filhos também que nessa noite, Pai, estão passando por alguma tempestade na vida. Eu não sei qual é o problema, eu não sei qual é a dificuldade, mas eu sei que o Senhor pode resolver. O Senhor pode resolver, e é nessa autoridade que nós avançamos hoje. E eu quero repreender, Pai, como um dia Cristo levantou naquele barco e repreendeu o vento, repreendeu o mar. Pai, tempestades que estão assolando a vida dos teus filhos, eu repreendo agora em nome de Jesus. E eu peço, Pai, traga um tempo de bonança aos teus filhos, em nome de Jesus. Se você crê nisso, erga a tua mão, aplauda o Senhor, aleluia.